Oi gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar avisando vocês que essa é uma aula ao vivo gravada. Então vocês estão assistindo uma gravação. Hoje é sexta-feira, é 1h da tarde. Eu tô aqui um pouquinho antes do horário que é a live, porque a gente tá num curso aqui e eu tô usando o horário de almoço para conseguir gravar esse material para vocês, porque vocês não ficam sem aula aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Quem não sabe onde você está, esse aqui é o canal Projetando com Feng Shui. Sou eu, meu nome é Belisa, junto com a minha sócia Estefânia, nós somos arquitetas, nós temos um escritório e nós atuamos na área de projetos com o Feng Shui há mais de 6 anos. A gente trabalha todos os dias com isso no nosso escritório e a gente sabe o benefício que o Feng Shui tem na vida das pessoas, o quanto ele impacta, na verdade, a vida dos nossos clientes, e a gente acredita de verdade que isso deveria ser um conhecimento geral, que todo mundo deveria saber projetar com Feng Shui e também ter esses benefícios nas próprias vidas, ter na vida dos clientes, ter o reconhecimento que a gente tem pelos nossos clientes, a gratidão que a gente recebe deles. Então a gente está aqui para compartilhar tudo isso com vocês. A gente está há muito tempo estudando isso e a nossa ideia é que vocês também consigam acessar essa informação com mais velocidade do que a gente conseguiu, tá? Então vocês não precisam demorar tanto tempo, errar as mesmas coisas que a gente errou e se perder tanto quanto a gente se perdeu. E nossa ideia aqui é poder dar um caminho um pouquinho mais rápido para que vocês também consigam atingir esses resultados, tá? A aula de hoje, de sexta-feira, é a aplicação de baguá. O baguá é um dos fundamentos do Feng Shui, né? A gente usa o baguá na planta baixa da casa para entender o que está acontecendo nesses espaços. E desde que a gente começou a ensinar isso, a gente percebeu que muitas pessoas têm dúvidas de como que aplica o baguá nas plantas baixas, tá? Inclusive essa daqui que a gente trouxe é a planta de uma aluna nossa, que esse aqui é o apartamento dela e ela não sabia nem por onde começar. E então a ideia aqui é tentar, através dessa planta, que a gente chamou de planta desafio. Existem vários tipos de plantas, vocês sabem, e tem plantas que são muito mais simples, só que quando as plantas começam a ficar muito recortadas, elas são mais desafiadoras para quem está tentando entender e analisar esse caso. E vocês vão encontrar, não sei se a casa de vocês é assim, se o projeto de vocês hoje já é assim, mas em algum momento, se você se propõe a trabalhar com isso, você vai encontrar uma planta complexa como essa. Hoje temos motos, tá? Mas a gente segue. Então, qual que é a dificuldade, né? O que aconteceu com essa aluna? Ela trouxe aqui essa planta pra gente e ela não sabia, ela mandou de mais formas ainda. Ela falou, eu não sei qual dessas é a forma correta. Se eu coloco pelo perímetro externo, existe uma lógica, ela já tinha visto o nosso e-book, a gente tem um e-book que a gente ensina o passo a passo de como é que faz isso. E então a gente resolveu fazer um parênteses na sequência que a gente estava dando das aulas para realmente mostrar mais um método, mais uma forma para vocês, para a gente ver se a gente consegue esclarecer isso na mente de vocês, se vocês consigam aplicar esse bagulho com muito mais facilidade nas plantas de vocês, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? É uma planta complexa? É. Então a gente brinca assim que quando vem umas plantas assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respirar fundo e ir devagar, tá? Não adianta, não tenta acertar todos os lados de uma vez. Eu vou passar aqui um passo a passo, que acho que vai ajudar a maioria de vocês em plantas complexas. Depois até passem um feedback pra gente, se esse modelo é legal pra vocês, tá? Se essa forma que eu vou ensinar pra vocês hoje funcionou, se deu certo, se vocês compreenderam e se vocês querem que a gente use mais exemplos como esse pra vocês, tá? Então, vamos aqui o modelo que a gente trouxe, tá? Vai ser uma live, o objetivo aqui é ser uma coisa bem mais direta e reta, para realmente focar no problema, que é, e agora, por onde eu começo, né? Então, primeira coisa que a gente sempre fala pra vocês, e eu juro pra você que começa por aqui que você não vai se perder. Primeira coisa, coloca a planta no sentido da porta de entrada, no sentido correto. Então, ela já tá? Já deixei aqui no sentido correto. Então, essa daqui é a porta de entrada do apartamento. Então, já deixei ela apontada para cima pra gente conseguir entender por onde a gente tem um norte, né? Pra gente conseguir fazer a leitura posteriormente. Então, depois, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o perímetro para saber o que faz parte e o que não faz parte desse apartamento. Quando a planta é muito quadradinha, vocês acham que isso é desnecessário, mas quando a gente começa a chegar nos plantas, no que a gente vai chamar agora de planta desafio, vocês vão ver que, poxa vida, realmente é muito importante saber esses perímetros, tá? Então, a gente tá aqui no CAD e eu vou só desenhar uma
polyline para vocês acompanharem. É aqui a primeira coisa. Ele tem esses pilares grossos, mas a parede termina aqui. E isso é relevante pra gente. Então, eu vou fazer aqui a parede no tamanho correto. Sempre tem que saber, tem uma varanda no apartamento, ela é aberta ou é fechada. Então, a gente já sabe, nesse caso, que é uma varanda aberta. Já arruma essa linha, gente. Tenham paciência, fiquem calmos. Aqui. Essa varandinha, ela até colocou pra gente, varanda fechada. Aí tem um banheirinho. Ai, foi bom. Vocês já arrumam, vocês vão ver. Pronto. Então, vocês conseguem enxergar o perímetro? Eu vou deixar a linha um pouquinho mais grossa para vocês enxergarem. Então, pronto. O perímetro tá localizado. Então, com isso, eu consigo enxergar o que faz parte, o que não faz parte desse baguá. Porque faria diferença. E vocês vão ver que faria muita diferença se essa varanda fosse aberta ou fechada. Tá bom? Mas muita diferença mesmo. E aqui, mais diferença ainda. Faria diferença se essa varanda fosse aberta, tá bom? Mas no caso, é uma varanda fechada. O que é varanda fechada, tá? Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, varanda fechada é quando tem aquele fechamento de vidro, tá? O pano de vidro. Tem um termo que o pessoal que é do interior já falou pra gente, mas eu não lembro qual que é. Se vocês quiserem me lembrar, agradeço. Vocês não estão aqui online comigo, mas vocês podem mandar que depois eu vou ler, tá? Então tá aqui, tá o perímetro. Agora é a hora que você respira, tá? Que é aqui que eu quero ver se a gente consegue esclarecer uma dúvida grande, assim, que a gente tem do pessoal. Por que acontece? Que a gente tem aquela regra básica, né? Tipo, se ele é maior que a metade... Regra básica, a TEF deu semana passada uma super aula pra vocês sobre isso, né? Sobre as aplicações básicas de baguá na planta. Então, se esse cotoquinho for menor do que a metade, ele vai ser um excesso, menor ou igual. E se ele for maior que a metade, ele vai gerar uma falta, certo? Quem não entendeu o que eu tô falando, depois assiste, aliás, depois nada, agora, vai lá e assiste a aula da TEF, porque eu estou continuando um conhecimento que a gente já passou pra vocês, tá? Isso aqui é a regrinha básica de aplicação do baguá. Só que o que acontece? Isso aqui é uma questão em uma parede. O que acontece nessa planta, que nas plantas de desafio? Acontece isso em todas as paredes. Você não tem uma parede reta para saber por onde eu começo. Aí você fica o quê? Você fica em pânico, porque você não sabe por onde você começa. Daí, mas se eu começar por aqui, vai daí, se eu começar por ali, daquilo, então o que eu faço, tá? Então, primeiro, você tem que escolher um lado, vocês vão entender que vai acontecer uma coisa que vão ser variações. Porque o baguá é energia, tipo, a gente tá falando de energia do Ti ocupando esse espaço para conseguir entender como é que ele vai se ajustar nessa planta. Só que pensa que é uma coisa fluida, que não vai ser colocando água num copo. Ela vai se adequar a esse espaço. Então, quando a gente tem uma planta muito complexa como essa, vocês vão ver que vocês vão fazer com os lados do baguá, você meio que vai fazer isso, como se você estivesse ajustando o foco. Então, você vai acabar tendo que fazer, de repente, duas paralelas juntas, ou quando você mexe numa paralela, automaticamente mexe na outra. E é isso que eu vou tentar ver se vocês conseguem entender nessa planta, tá? Essa live não chama planta desafio à toa, é um desafio. Se fosse fácil, não chamava desafio, beleza? Então, alinhados nisso, vai ser difícil, vem comigo. Vamos lá. Então, por onde é que eu começaria? Tá? Estamos aqui esclarecendo. Eu começaria por um lugar que eu começar primeiro, por onde tem mais peso. Porque se eu começar por aqui, tá vendo que aqui tem pouco peso? Tem tipo um pedaço aqui, eu não tenho muita referência. Porque a dúvida principal, tipo, isso aqui a gente já sabe que não é. Quem já está acompanhando a gente um pouquinho já sabe que isso daqui não existe. Olha o tamanho dessas faltas, ela colocou pelo perímetro mais externo. Isso aqui não é. Então a dúvida é pra cá ou é pra cá? E quantos de vocês não teriam essa dúvida? Olha pra esses dois baguás. Será? E olha a consequência disso, da forma quando você coloca uma planta errada.
quando você não sabe, né, você tá com dúvida nisso. Aqui ela achou fácil, eu já vou te mostrar que seria justamente por aqui que eu começaria. Mas, dependendo do que da lógica que ela tá usando, da gente mostrar onde é que ela se perdeu, ou alguém da cama de casal está dormindo para fora do baguá, ou o filho tá para fora do baguá. E, tipo, as ações que você vai tomar depois dessa leitura vão ser completamente diferentes, e as consequências na vida dessa família vão ser completamente diferentes, porque você tem ou o marido, no caso era o marido, ou o marido dormindo fora do baguá com todas as suas consequências são ensinadas nas aulas de segunda-feira, ou o filho dormindo para fora do baguá. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Além disso, olha a diferença, isso aqui daria um excesso em prosperidade, sucesso e um pouco de excesso em relacionamento. Aqui a gente tem uma falta em prosperidade e um excesso em relacionamento. Aqui a gente tem uma super falta em criatividade e em amigos. Aqui a gente tem uma falta bem menor. Então não é pouca diferença, é muita diferença. E basicamente, a partir dessa aplicação, você vai fazer uma consultoria completamente diferente, tá? Então, vamos respirando. Por onde começa? Começa por onde tem mais peso, onde está mais fácil de ler, porque onde é que está gerando dúvida? Porque qualquer um de vocês, se vocês... Aliás, a gente vai mandar essa planta no Telegram, mesmo depois da aula, pega essa planta limpa que a gente vai mandar para vocês e tenta você colocar, para ver onde você teria dúvidas. Esse aqui essas dúvidas assistem de novo isso daqui, ou se você quiser, para agora e vai lá tentar, para ver se você vai chegar na mesma dúvida que a nossa aluna chegou, tá? Aqui vai ficar meio que o gabarito. Mas percebe que a dúvida dela tá por aqui? Porque foi exatamente onde gerou dúvida. Tem uma parte, esse pedaço aqui é o pedaço da dúvida. Então, mas claro que aqui eu tenho mais peso. Então, aqui tá mais fácil de ler. Então, é por aí mesmo que a gente vai começar. Olha pra planta, onde tem mais informação pra gente trabalhar, é pra lá que a gente vai. Então, primeira coisa que eu faria, eu vou fazer tentar bem didático, de fora pra dentro, tá? Então, tô na linha mais externa. Tá vendo que eu tenho, tipo, tudo isso aqui, ó, eu vou fazer com X lines verticais, que foi o que eu fiz com ela, vamos ver se funciona com vocês, tá? Porque com ela funcionou. Eu tenho a paralela azul, assim que o CAD resolver me colaborar. Ó, eu tenho a paralela, parece o cian, mas tá parecendo meio branco, deixa eu ver, tentar com azul escuro. Eu tenho a paralela azul, dá pra ver, e eu tenho a variável da paralela vermelha, tá? Fazer roxo, a paralela roxa, o roxo vai ser magenta, tá? Mas eu tenho essas duas vertentes. Eu vou começar daqui pra lá, eu vou fazer essa diagonal, mas ó, então, vocês concordam? Tem que ser, a regra se é menor que a metade, for menor que a metade, ele vai gerar excessos. Então, vocês estão vendo que desse corpo aqui inteiro, isso daqui e isso daqui é menor? Vou fazer uma linha e vou pintar ela gordinha para vocês verem. Ó, isso daqui e isto daqui. Ó, tá vendo? Eu só copiei a lateralzinha, essa linha gordinha e essa linha gordinha. Concorda que se eu somar o comprimento dessas duas linhas gordinhas, ela é menor do que esse comprimento aqui, da azul até azul? Meu computador tá um pouquinho lento, mas a gente vai conseguir, tá? Entre essa azul e essa azul é a primeira área que eu tô achando. Então, isso daqui é menor que ele, tá? Então, eu já sei que aqui tá menor. Então, eu já sei que essa linha magenta não é daqui. Então, será que ela é daqui? O que aconteceu? Eu fui para a próxima paralela. Eu aumentei essa paralela aqui
Eu acho que ninguém nunca pegou na mão de vocês pra fazer um baguá desse jeito. Pelo menos ninguém nunca pegou na nossa. Então agora, o que aconteceu? Na hora que eu mexi essa linha, concordam que esse comprimento aumentou? Que é daqui até aqui e daqui até aqui. Eu não preciso somar ainda para perceber que ela, se eu juntar as duas linhas, ela vai ser menor que a metade. Visualmente a gente consegue perceber que isso vai ser bem menor que a metade. Para pessoas que duvidam, vamos juntar. Ó, fiz uma linha, estou pegando o midpoint. Vou dar um trim. O computador vai aguentar. Ó, eu vou copiar essas duas linhas. Ó, eu movi, juntei as duas linhas, tá? Vocês percebem que essas duas linhas somadas tá menor do que a metade, tranquilo? Então, logo, ele é menor que a metade, então isso aqui ainda está gerando excesso, tá? Então essa linha não é daqui. Quer dizer, não sei, vamos analisar na próxima paralela. Na hora que eu coloco na próxima paralela, ó, vou mover daqui para a próxima paralela, que é aqui. Aí da onde até onde vai essa linha? Daqui. Ele tá bem lento e tá só com o AutoCAD com o OBS aberto, olha que miséria. Pronto, eu vou deixar ela gordinha que nem as outras. Vocês conseguem ver que esse comprimento de reta já é maior que a metade? Tudo bem? Então essa linha é daqui, porque na linha anterior ela era menor, nessa linha ela já é maior. Então essa linha tá aqui e tudo que tá pra fora dela está gerando excesso. Tudo bem? Para aí e agora a gente vai estudar o outro lado. Tô vindo pra cá. Obviamente aqui não é, porque a gente já sabe de linhas menores e linhas maiores, tá? Então vou deixar aqui, deixa eu apagar esse exemplo aqui. Aonde é a próxima paralela? Vou trazer a linha para cá. Eu ainda estou na dúvida lá em cima, vocês já vão entender esse perímetro. Então eu já sei que a linha agora ela não é mais toda aquele primeiro, não é desde lá de baixo como a dúvida dela. Ela já tá aqui em cima. Eu não sei como é que é lá em cima, mas eu tenho que tentar entender o que está acontecendo desse lado e vocês vão ver que é possível. Então, metade disso. É isso. Eu já estou vendo que essa paralela é menor do que essa metade. Tranquilo? Eu preciso desenhar? Não preciso, né? Ó, daqui até aqui é menor que a metade. Aí, aonde é a próxima paralela? Onde é que é o próximo ponto que eu estou encontrando aqui? É aqui, certo? É o próximo lugar que eu estou encontrando. Eu ainda estou vendo que esse ponto somado, mas esses daqui vão ser menores que a metade, porque tem um pedacinho para cá e um pedacinho para cá. Próximo ponto, será que é nessa paredinha aqui? Ou no meio dessa diagonal? Não sei, vamos somar? Ó, somado esse pedaço mais esse pedaço, a gente tem pronto, provado que ele é menor do que a metade. Então essa linha não é daqui. Vamos tentar na próxima paralela? Que daqui era importante saber que esse pedacinho aqui era um nadinha na casa, isso aqui não fazia parte da casa, tá? Então, a próxima paralela será... A gente só move ela pro lado. A gente tá no CAD, a gente poderia estar numa régua, é só você pegar a régua e ir caminhando com ela pra ver onde é que tá essa linha, tá? Então, pronto, será que ela é aqui? Se ela for aqui, olha o tamanho do comprimento da reta agora. É daqui até aqui. Vamos mover para ver se ela é menor ou maior do que a nossa midline. Midline, inventei. Então, se o meio do segmento é aqui e a minha linha até aqui,
a minha parede parou aqui, porque ela tá maior do que a metade, beleza? Então eu já achei que a minha linha azul tá aqui e a minha linha roxa tá aqui. Agora, tá aqui tudo bem? Achei esses dois. Aí a gente continua respirando. Eu vou deixar essa linha lá. E agora eu vou tentar entender o que está acontecendo desse lado, tá? E aqui que vai começar, que aqui acho que a gente entende que começa a bagunça de vocês. Porque é se isso, aquilo. Vocês vão entender. Ó, o que acontece? Tem umas linhas. Deixa eu apagar esse negócio. Se eu tenho... Se a linha azul for daqui até aqui, se for 100%, eu vou dar um trim. Já sei que esse aqui é o midpoint, certo? Essa aqui é metade do segmento do azul até o azul. Aí, ou ela vai estar aqui no quarto. Vou colocar a linha aqui do lado. E ela é um pouquinho menor, certo? Se a linha não for aqui, aqui eu vou copiar, ela for para baixo, ela ou vai estar aqui, e aqui vocês vão ver que tem um micro desalinhamento. Eu só tô falando desse micro desalinhamento porque ela realmente foi lá embaixo e ela mediu o perímetro do prédio, tá? Ela realmente, era uma dúvida realmente forte nela, ela ficou medindo centímetros, ela mediu e descobriu o perímetro externo do prédio. Tá, então aqui é micro, eu sei, mas ele é micro pra fora aqui, mas eu só tô alegando isso porque ela foi lá medir lá fora e tipo, existe um esforço, então esse esforço não vai ser ignorado. Então, daqui até aqui, concordam que ele é maior do que o midpoint? Eu vou deixar o midpoint de roxinho para vocês, só para vocês não se perderem. Então, essa linha menor é esse segmento do quarto. Essa linha maior já é a próxima paralela, certo? Mas isso aqui depende do quê? Da onde está essa segunda linha azul, certo? Então, agora vamos olhar essa linha azul. Esse lado, ele também tem que ser menor que a metade, certo? Para ser um excesso. Se ele for menor que a metade, ele vai gerar excesso. Se ele for maior que a metade, ele vai gerar faltas. Tá, então, aí agora, se for da linha de baixo roxa até a primeira linha roxa, ainda bem que a gente tem CAD que a gente tem que fazer menos conta. Se fosse na mão, vocês iam estar com a calculadora, é isso que ia acontecer, mas a gente está pensando em fazer visual. Então, se for da primeira linha roxa até da linha roxa de baixo até a primeira linha roxa, esse é o midpoint. Se for da primeira linha roxa até a segunda linha roxa, esse é o midpoint. Tudo bem? Vou pegar um textinho aqui e vou escrever 1 e 2. Dá até uma tensão assim de, ai meu Deus. Cadê o texto? Gente, o texto sumiu. Cadê? Pronto. Esse aqui vai ser o primeira linha. Vai ficar em caixa baixa mesmo, porque isso não é a coisa mais importante da nossa logística. E esse aqui vai ser a segunda linha. Segunda linha, tá? Então, vamos procurar o que está acontecendo. Eu já sei que isso daqui, pela paralela de baixo, eu já sei que isso aqui é excesso, tá? Então, vamos colocar os segmentos. Daqui... Deixa eu fazer na linha certa. Eu sei que muitos de vocês que já estão acostumados já estão falando, Bel, isso aqui obviamente é menor que a metade, mas a gente está fazendo uma aula de didática, tá? Tenham paciência.
Então, já sei. Isso aqui é obviamente menor do que todo o resto. Logo, aqui não está a nossa paralela. Beleza, vamos para a próxima. Aí a gente agora tem que somar esse cotoco mais aquele cotoco. Vamos fazer o cotoco. Eu vou somar já no de baixo, porque a gente já sabe que aquele não é, tá? Então, somando esse pedaço mais aquele pedaço, continua menor. Vamos para o próximo. Tantã. Aí, agora a gente tá somando esse cotoco que já está aqui. Eu vou copiar ele pro lado. Ó, esse segmento de reta é esse segmento de reta. Aí, agora a gente tem esse segmento de reta. Vamos colocar esse segmento de reta lá. Este segmento de reta. Estamos movendo o segmento de reta. E aqui que vai dar ruim. Por quê? Ele é maior do que a primeira linha e menor do que a segunda linha. X-line extend, ele está no meio do caminho. E agora? Então, o que que a gente faz? A gente não sabe se ele está aqui ou não, porque se for daqui até lá, ele é, ó, se for desta linha até esta linha, que é a segunda linha, essa parede é menor. Ela é menor, então a gente vai ter que vir para a próxima paralela, certo? Agora, se for desta linha até esta linha, ele é menor, portanto, a parede para aqui, tá? Então, agora a gente vai ter que olhar pela variável. Partindo dessas duas variáveis, a gente vai ter que olhar a variável de cima, e vocês achavam que aplicar Feng Shui era fácil. Não é tão simples assim, porque a gente faz, nós somos arquitetos, a gente faz plantas loucas, agora a gente tem que estudar as plantas que a gente mesmo faz, tá bom? Então, estamos no se, tá? Então, deixa eu terminar o raciocínio. Se essa parede, essa daqui é a primeira linha. Então, se for primeira linha, o baguá tá aqui. Se for a segunda linha, aonde está o baguá? Vamos ver. Se for a segunda linha, agora eu vou fazer um copy. Se não for lá, onde será? Oh, meu Deus! Eu vou vir até a próxima paralela, que é aqui. Aí, o que eu vou ter de segmento de linha? Aqui, mais aqui. Vamos conferir se seria aqui mesmo. Somando os dois. Pronto, então, eu vou colocar umas cores aqui que eu sei que já devem estar meio tontos. Se for aqui, eu vou colocar o azul cian. E aqui eu vou colocar o azul escuro, aí fica menos confuso. Vocês estão comigo, gente? Eu sei que vocês não estão porque vocês não estão ao vivo comigo, mas vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, se for até a primeira linha roxa, é na linha azul. Se for até a segunda linha roxa, é no cian, tá? Então, quem vai tirar a dúvida? Vai ser aqui em cima que eu tinha deixado pro final, tá? Então, aqui a gente apaga isso daqui, porque agora a gente tá com duas variáveis, porque não era aquela primeira variável, são essas duas variáveis que a gente vai ter que pensar. Então, se for segunda linha ou primeira linha, tô seguindo a lógica, se fosse a linha mais de fora, a linha mais de dentro, tá? Mas eu vou pintar de azul pra ver se vai dar menos ruim na cabeça de vocês. Eu já tô saindo do pressuposto que ruim vai dar, né? Então, se for esse daqui, ó. Peraí que eu quero arrumar as coisas. Se for esse pitico, aqui ele tá gerando um excesso.
E se for esse maiorzinho, vamos pegar aqui. Visualmente a gente já consegue ver, mas se for o menor, esse aqui, ele tá menor que a metade. Ele tem que estar maior que a metade. A metade seria isso daqui. Nossa, ficou torto, pera. Essa daqui é o segmento de reta da metade da linha azul, se for a opção azul cian, tá? E esse segmento, ele é obviamente maior. Agora, se for esse daqui, ele tem que ser menor ou maior relativo à metade dele. Se alguém estiver ouvindo só ouvindo, vocês não estão entendendo nada, tem que ver mesmo, tá? Mas quem tá vendo, eu sei que tá entendendo. Então, eu vou dar um trim aqui. Porque esse daqui é a metade do segmento azul, dessa parede até essa parede. Então, quem que vai decidir é esse comprimento aqui. Então, ó, daqui até aqui, a gente pega essa linha e vamos comparar com a metade da linha que está aqui em cima. E por centímetros, ela é maior que aquela. Então, se ela é maior que aquela, a linha não fica aqui. Vocês entenderam? Porque é aqui que vocês têm que entender. Porque a informação que a gente tinha era que a varanda estava fechada, tá? Então, se a varanda é dali até aqui, deixa eu voltar um pouquinho para retomar o raciocínio. Se essa parede for daqui até aqui, em relação à parede, a linha mais de fora, que é azul escura, ela está maior. E daqui, gente, aqui é muito importante, porque foi uma informação que a gente pegou depois, tá? Mas eu vou colocar pra vocês como se fosse uma coisa aberta. E por isso que é importante a gente saber aonde que tá o perímetro. E quando a gente faz análise com essa... Vocês vão entender uma diferença muito forte aqui. Se essa varanda está fechada e o baguá termina aqui, essa parede é maior do que a metade do comprimento mais comprido, do que o comprimento do azul escuro até o azul escuro. Logo, se a varanda está fechada, esse baguá termina aqui. Então, ele termina aqui por quê? Porque ele é maior do que o azul, logo, consequentemente, ele é maior que o azul cian, então esse baguá tá aqui, tá? Então, o baguá fica do azul escuro ao azul escuro. Daí eu consigo marcar aqui o meu baguá com esse perímetro aqui. Vocês conseguem enxergar? Mas, que foi o caso, se essa varanda está aberta, esta parede vai vir para cá, aonde termina, o perímetro vai vir para cá, aonde termina essa varanda. E o que isso vai gerar? A linha, em vez de ser de lá até o final da varanda, ela vem aqui. E foi aqui que a nossa aluna ficou com dúvidas. O comprimento da parede até a parede, aqui, ele é maior do que o azul. E aqui, ele é, eu vou colocar bem pertinho, muito pouco menor do que azul escura. Então, neste caso aqui, o que aconteceu? Ele é menor do que azul escura e maior do que azul clara. Logo, esse baguá vai terminar na azul clara, que era essa linha de baixo. Então, esse caso aqui, que foi a conclusão que a gente chegou junto com a nossa aluna, esse baguá tá aqui na azul escura, que é, deixa eu apagar essas linhas, este caso aqui. Tá? Sem entrar em méritos de consequências e tudo mais, esse caso aqui, a gente vai ter esse pedaço como excesso e essas questões aqui de faltas. Deu pra vocês entenderem? Então, é muito importante. E como é que a gente descobriu isso? Foi conversando, a gente estava caminhando para esse baguá aqui com essa aluna, porque a gente estava considerando a varanda fechada. Mas na hora que ela veio com a última informação, tipo, ah não, essa varanda não tá fechada não, essa varanda tá aberta,
por causa desse pedacinho, desse segmentozinho de reta, dessa varanda que não estava fechada, estava aberta, o baguá veio pra cá. E quando você coloca um do lado do outro, você vê que tem uma leitura completamente diferente, tá? Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de que é sim muito importante vocês colocarem o perímetro na planta, tá? E por onde eu começo? Começa da onde tem mais peso e vai parede por parede, entendendo que existe esse ajuste dentro do baguá, existe essa variante. Acho que a parte mais difícil que a gente queria mostrar pra vocês parece complexo assim, tá? Mas vocês vão ver que com o tempo vocês vão pegar a prática e isso vai ficar meio que natural pra vocês. Não vai ficar tão complexo, assim, vocês não tem que fazer tantas contas. É uma questão que vocês vão começar a treinar o olho de vocês pra isso, vai ficar mais fácil. Vocês talvez tenham que medir na calculadora, medir e dividir na calculadora, se for um número muito quebrado, ou ir fazendo assim. Mas esse processo que a gente fez assim, bem passo a passo com vocês, se a gente fosse colocar aqui, vai demorar, sei lá, 10 minutos, com uma pessoa treinada, assim, um pouco mais. A gente fez em mais ou menos uns 40, talvez demorando um pouco mais, 20 minutos, tá? Mas é uma questão que com o tempo isso vai ficar mais rápido, vai ficar mais prático e vocês vão conseguir tirar essa dúvida e entender como que é a aplicação correta do baguá na planta, tá? Então essa foi uma planta que, na nossa opinião, é uma planta mais difícil sim, é uma planta desafio, por isso que ela inaugurou esse mini quadro assim de plantas desafio. E vocês entendem que ela tanto poderia ter ficado aqui, tanto poderia ter ficado aqui, o que depende foi só a variação foi uma informação, mas a gente com as informações corretas consegue chegar aonde é o limite correto e aplicar o baguá. Tudo bem? Então, espero mesmo que vocês tenham entendido essa logística e que, entendendo assim, o legal da gente fazer uma planta mais difícil e treinar plantas mais difíceis é que quanto mais treinado você tiver com isso, quando você chega numa planta mais fácil, vai ficar uma coisa muito mais rápida para vocês fazerem, tá? E em algum momento, inevitavelmente, vocês vão se deparar com plantas muito complexas. Do nível de plantas complexas, essa é uma planta complexa até que fácil, tá? Tem plantas que tem muitas diagonais, tem muitas pontas, tem muitas irregularidades, porta em diagonal, que dá muito mais nó na cabeça, tá? Mas acho que já é um bom começo para vocês. Quem quiser se desafiar, mesmo tendo assistindo a live até o final, tenta colocar, tenta fazer, vê onde é que vai ficar com dúvida e manda essas dúvidas também pra gente conseguir cada vez mais e ajudando vocês a tirarem, limpando essas questões e ficarem com a visão cada vez mais clara, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem a live de hoje, espero que vocês tenham aproveitado, vocês tenham entendido. E só lembrando o nosso calendário normal, né? Segunda-feira a gente tem as aulas de teoria de Feng Shui. De terça-feira a gente tem estudo de caso, que é realmente analisar, tipo, isso daqui é o pré, pra gente fazer a análise que a gente faz na terça, que é saber as consequências do que isso vai gerar na vida na família dessas pessoas. Nas quintas-feiras a gente tem o profissional do Feng Shui e sextas-feiras a gente tem essas lives que são de tirar de realmente dúvidas de como é que aplica o baguá, né? Então são essas questões que vocês estão trazendo pra gente que a gente vai esclarecendo pra vocês. Maratona. Um beijo e só pra lembrar, segunda-feira começa segunda-feira, dia 15 de junho, começa a nossa maratona projetando com Feng Shui na prática, que a gente vai passar por um exercício assim também, a gente vai aplicar o baguá com vocês, mas muito mais do que isso, a gente vai, assim como a gente tá pegando na mão de vocês, aplicando o baguá assim, passo a passo, a gente vai ensinar como é que faz uma consultoria de Feng Shui passo a passo. Desde a hora que o cliente chega, como que a gente vai fazer todas as reuniões, até aí como é que a gente vai entregar isso para o cliente. A gente vai abrir o nosso método para vocês, para realmente facilitar, ajudar a vida de vocês. Foi preparada com muito amor, com muito carinho. A gente está super animada e esperamos vocês lá, tá bom? Um beijo enorme!